Se o Flamengo perder, será um dos maiores vexames da sua história. Vai se juntar à América do México, a Santo André, a eliminações precoces de Libertadores da América. É desse nível. Então, obviamente, que todos no Flamengo, a equipe do Tite, os jogadores, já têm consciência disso. Né? O desafio é fazer com que este clima que já está criado não chegue ao grupo de jogadores do Flamengo. Porque se você perguntar para todos, acho que a galera vai falar o Flamengo será o campeão carioca. Todo mundo vai acabar falando isso. Mas, meus amigos e minhas amigas, é futebol. E o Nova Iguaçu não tem nada a perder. Ele só tem a ganhar. Ele está onde ele está, já é uma vitória, já é um título. O Nova Iguaçu, além da projeção que ele teve, disputando aí a Copa do Brasil, jogando contra uma equipe importante como o Internacional, agora chegando à final do Campeonato Carioca para jogar no Maracanã. O Brasil inteiro vai ver esse jogo. Flamengo, maior torcida do Brasil, estará lotado, audiência explodindo. O Nova Iguaçu, ele já é um campeão. O Nova Iguaçu, ele já é um campeão. E tudo isso, para ele, é um grande momento que ele vai desfrutar da melhor maneira. E se for campeão, melhor ainda. Então, por isso que eu digo, o Flamengo está num grande momento. Muito bem arrumado pelo Tite, muito concentrado, muito focado. É um time que tem tudo para fazer uma grande temporada. Mas essa final para o Flamengo, ela ganha um peso muito maior e uma responsabilidade muito maior, porque só tem um gigante na disputa, né? E o gigante tem que se impor diante do Nova Iguaçu. Aliás, o Nova Iguaçu foi tão bem no Campeonato Carioca que ele não perdeu para nenhum grande do Campeonato Carioca. Vocês sabiam disso? E o Nova Iguaçu, em 3 jogos, ele venceu 2 vezes o Vasco da Gama. Venceu lá na fase de classificação na Taça Guanabara em Cariacica, empatou semana passada e hoje voltou a vencer no Maracanã. E o único gol, isso é incrível, hein? O único gol que o Flamengo levou no campeonato não era o time do Tite, não era a equipe principal, era uma equipe reserva, sub-20, mas era o Flamengo que estava em campo. O único gol que o Flamengo levou no campeonato foi do Nova Iguaçu. Então a campanha do Nova Iguaçu é espetacular. Eu confesso a vocês que eu achava que ia dar Flamengo e Vasco. Achava que o Vasco ia hoje se classificar, até disse isso numa live mais cedo. Entretanto, acho que o Nova Iguaçu merece, é fantástico. E vai ser uma final muito bacana. Vai ser uma final diferente, bem diferente. E que vai ter esse atrativo. O Nova Iguaçu terá a torcida do Brasil inteiro, menos o Brasil flamenguista. Quem não é Flamengo vai secar o Flamengo. Os secadores estarão em ação. E irá torcer para o Nova Iguaçu. Vai ser muito interessante em 2 domingos, né? Questão, Fernandinho, é que eu entendo o torcedor rubro-negro reclamar da postura do Flamengo diante de um Fluminense. Foi uma postura, assim, mais defensiva, mais pragmática. Na verdade, foi o Tite. O Tite é assim, foi o Tite na alma. Ele mostrou como é o trabalho dele nesse jogo diante do Fluminense. Eu acho que o Flamengo poderia ter tido mais ousadia. O Fluminense deu brecha para isso. O Fluminense deu oportunidade para isso. Então, acho que o Flamengo, de fato, poderia ter sido mais ousado. Mas eu não vou ficar pegando no pé do Tite por conta disso. Muito pelo contrário. Quando você contrata o Tite, é o pacote Tite. Quem esperava algo diferente, assim,
Eu acho que o Tite ele pode entender um pouco o que é o Flamengo, o que é a torcida do Flamengo. É um time mais ofensivo, ele poderia ter ousado mais. Mas, de fato, assim, não vou dizer que ele sentou em cima do regulamento, não. Ele sentou em cima do desespero do Fluminense, ficou ali atrás esperando a boa e até teve a boa. Porque teve um gol, e já a gente deve falar sobre esse lance, que, na minha opinião, foi mal anulado, porque se não fosse mal anulado, o Flamengo poderia sair com a vitória mesmo assim. E o Fluminense, novamente, não acertou no gol do Flamengo. Bola na trave não é considerado no gol, pela estatística, não é considerado bola no gol. Então, assim, novamente, o goleiro Rossi não teve muito trabalho. Apesar do Fluminense ter tentado, o Pedrosa certamente vai falar sobre o Fluminense. Na minha opinião, o Fernando Diniz tomou algumas escolhas erradas, mas eu quero destacar no Flamengo, baita partida do Varela, que jogou no sacrifício, teve muita febre horas antes do jogo, teve que tomar até remédio na veia. Quero destacar novamente o De La Cruz e o Arrascaeta. Então, para mim, e o Fabrício Bruno também, que fez boa partida. Eu quero saber do Pedrosa, e aí você já fala, em relação a quanto você acha que o Tite pode mudar nesse casamento com o Flamengo? É um casamento, né, gente? O Flamengo tem um DNA já dele, de um time ser bem agressivo, bem ofensivo, aquela questão de buscar gol. E o Tite já tem essa coisa bem Tite, que todo mundo sabe, ele foi assim até na seleção brasileira. Daqui a pouco eu quero saber de você, Pedrosa. Pode falar agora? Pode responder? O quanto você acha que o Tite, nesse casamento, no caminho desse casamento, pode mudar? Eu vou na contramão. Eu acho que o Tite fez certo. Você acha? Eu tenho certeza que ele fez certo. Mas eu digo pela reclamação que eu vi da torcida rubro-negra. Eu acho que a torcida do Flamengo ela tem que entender o seguinte: o Flamengo fez o resultado dele no primeiro jogo. Tava 2-0. E teve várias oportunidades. O Pedro teve oportunidade, o Luiz Araújo teve oportunidade, o Arrascaeta criou várias oportunidades. O Flamengo poderia ter saído vencedor do Maracanã no último jogo. E aí você tem que levar em consideração o contexto. Se fosse um jogo único, onde o Flamengo realmente precisava da vitória para poder passar, e tem que lembrar, gente, o Flamengo não está enfrentando, vou falar com todo respeito aqui, uma portuguesa, uma... O Flamengo tá Nova Iguaçu. É o Nova Iguaçu. Eu não posso falar isso, entendeu? Isso eu não posso falar, entendeu? Eu tenho que respeitar a laranja. Eu achei que você fosse falar Nova Iguaçu. Não, eu também Jamais. respeito. Como é que eu vou falar do Nova Iguaçu? Tá na final do Campeonato Carioca. O Flamengo estava enfrentando o campeão da América. O Flamengo estava enfrentando um time que é um rival, é um grande clássico, e já estava com o resultado de 2-0. Então o que o Flamengo fez? Administrou o jogo, foi inteligente em vários momentos. O Fluminense tentou o ímpeto, e a grande chance do Fluminense de tentar fazer alguma graça era no primeiro tempo, onde eu senti um Fluminense muito mais agressivo, e no segundo tempo o Flamengo foi lá, ó, devagarzinho, achou uma oportunidade, gol mal anulado e tal, tudo bem. Então assim, o que eu posso esperar do Tite? Você pode esperar isso aí, é o Flamengo na final sem tomar gol. Ô, Pedrosa e Venê, olhando um pouco o lado do Flu, vocês acham que o Diniz errou em alguma escolha ou ele fez o que tinha que ser feito? Antes de falar do lado do Flu, só posso mencionar um ponto negativo no Flamengo, que pra mim ficou nítido ali que o Luiz Araújo ele não tem vaga cativa no time do Flamengo. Ele fez uma partida muito ruim, tanto tecnicamente quanto taticamente. Ele não ajudou na parte defensiva e na parte ofensiva tomou várias decisões erradas. Acho até que o Bruno Henrique pode brigar por uma vaga ali no lado direito. Sobre o Fluminense, eu não concordei com o Fernando Diniz em começar com um atacante improvisado na lateral direita, sendo que esse atacante ainda é canhoto. Acho que assim, a estratégia dele... E eu falei isso antes do jogo começar, eu vi que o Fernando Diniz estava reclamando de engenheiro de obra pronta, algum jornalista, não sei para quem ele estava falando aquilo, mas enfim, eu acho que foi uma decisão errada, tanto é que não deu certo a estratégia dele, mas... Enfim, ele tentou. Ele é um treinador que ele tem coragem, digamos assim. Ele é corajoso. Isso a gente não pode negar. Só que eu acho que a coragem dessa vez não deu certo a escolha dele, não. Você também acha que não? Não que seja da conta dele, né? Mas você... Olha, Fernando, eu acho que ele tentou colocar o Marquinhos ali pra ir pro tudo ou nada, realmente. Porque você precisa fazer 3 gols num time como o Flamengo, que não toma gol, então ele precisou dar um pouco mais de ofensividade. Claramente não deu certo, é muito fácil falar isso agora. Mas eu tenho uma crítica ao Diniz, que eu venho percebendo também, não só ao Diniz, mas também aos jogadores do Fluminense, que parecem que pelo fato deles terem ganhado a Libertadores e terem ganhado a Recopa também, e a gente tem que exaltar isso, eu sou um cara que sempre exalto, falei muito bem do Fluminense aqui durante 2023 inteiro, é que é o seguinte, o torcedor, ele não fica pensando no que aconteceu não, o torcedor ele tá pensando no agora. Então muitas vezes há um questionamento ao Fernando Diniz e até os próprios jogadores do Fluminense, e eles reagem como se fosse, ai meu Deus, é um absurdo, o torcedor tá reclamando porque a gente ganhou. Cara, o Fluminense está 13 jogos sem vencer um clássico. Então, obviamente, para o torcedor que paga ingresso, que vai ao Maracanã, vai ter reclamação.
quando se pergunta sobre por que o Fluminense está desempenhando tão mal. Não é algo só de uma opinião de uma pessoa, é uma opinião geral. Tá todo mundo percebendo que o Fluminense caiu de rendimento. Então acho que falta um pouquinho de autoavaliação aí do Fernando Diniz. Você é campeão da Libertadores, você é campeão da Recopa, fez história. Gosto muito de você. Mas é necessário também entender que quando a outra pessoa dá outra visão, não quer dizer que ela é rasa. Muito pelo contrário, o Fluminense em 2024, tirando o jogo da Recopa, onde nem jogou tanto assim, decepciona. E tem time, inclusive, melhor do que o do ano passado. Não tem por que o Fluminense estar desempenhando o futebol, na minha visão, Diniz, com todo o respeito, que eu gosto muito de você, tão pobre quanto 2024. Nação rubro-negra, eu tô chegando com tudo nessa segunda-feira para atualizar vocês sobre o mercadão da bola do Flamengo. O Flamengo pode estar fechando com meio-campista Maurício e Oscar, é isso mesmo. Vou atualizar vocês sobre tudo que está acontecendo. A diretoria rubro-negra está trabalhando debaixo dos panos, está trabalhando na surdina para contratar esses dois jogadores. O Oscar já disse diversas vezes que quer vestir o manto sagrado. O jogador praticamente está em fim de contrato no Xangai Port da China e é um atleta assim com potencial gigantesco. É um jogador que o Tite quer, sabe? O Oscar é um craque da bola, conhecido mundialmente, jogou muita bola no Chelsea. Sabemos que ele está na China desde a temporada 2027, sabemos que ele está na China desde a temporada 2017, mas é um jogador muito qualificado, é um atleta que vai vir para disputar a vaga com a Arrascaeta, é isso mesmo. Lembrando que nesse setor o Tite também vem trabalhando o Matheus Gonçalves, mas eu acho que o Matheus Gonçalves tem que jogar na ponta direita, aonde está o Luiz Araújo. Vocês concordam, galera? Comentem aqui abaixo, quero ouvir a opinião de todos vocês e também falar sobre o Maurício. O jogador já disse diversas vezes que aceita o projeto rubro-negro, só que tem um porém, o texto do Botafogo também quer a contratação do atleta, mas assim, já tem algo apalavrado entre o Flamengo, staff do jogador e o próprio jogador. Aqui no Flamengo ele vai jogar, ele vai ter visibilidade muito maior do que no Botafogo, ele vai disputar títulos, pode ganhar títulos, que é o que todos nós queremos. É um jogador jovem que pode chegar aqui e arrebentar no Flamengo, e o Flamengo ainda recebeu um alto valor, uma alta venda em cima do Maurício. Quero saber de vocês, o Maurício chegando junto com o Oscar mudaria, elevaria ainda mais o patamar do Flamengo, já com o elenco estrelado que tem? Quero ver a opinião de todos. Eu vou falar uma coisa, essa janela do meio da temporada vai ser a janela para o Flamengo assim contratar jogadores craque de bola. Então é isso, nação. Tô indo nessa. Fiquem com Deus.